Bom dia, pessoal. Tivemos um pequeno atraso, mas foi tiro curto. Já estamos aqui. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Muito bem. Já tem aqui chegando. Ali. Seja bem-vinda. Hoje o nosso papo vai ser muito bacana. A gente tem uma lista grande aqui de perguntas para a gente conversar com a nossa convidada. Kezinha, hoje tem sorteio de novo, viu, Kezinha? Vamos ver se você tem sorte do jeito que você teve da outra. Bem, pessoal, vamos adiantando aqui e vocês vão chegando, a gente vai conversando um pouquinho. Hoje nós trouxemos uma pessoa também muito bacana para conversar com a gente, doutora Geni Medeiros. Ela vai falar sobre a parte da saúde bucal, ela é dentista, ela vai falar um pouquinho sobre ela, vocês vão conhecer melhor. Mas já adianto para vocês, vai ser um papo muito bacana. E como sempre, a gente vai interagir com vocês. Então mandem suas perguntas, compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam receber essa live, que precisam aprender alguma coisa. Vai ser muito bacana. E também vão marcando aí o coraçãozinho. Eu vou passar aqui para ela já dando as boas-vindas. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Me chamo doutora Geni Medeiros, recebi esse convite aqui da turma, né, da Escola de Postura, para vir aqui com um bate-papo mais descontraído com vocês, para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, né. Eu sou dentista e trabalho na parte de odontopediatria, também com pacientes especiais, né, e também na parte de cirurgia. Estou aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem e também passar algumas dicas, né? Essa época de pandemia, como é que a gente deve, como a saúde bucal pode interferir nisso tudo. E estamos aqui. O doutor Bruno tem aqui algumas perguntas, né? Que já mandaram para a gente. E quem tiver pergunta, vai enviando aí, que a gente vai tentando esclarecer aí as dúvidas. Muito bem. Doutora, primeiro assim, quando a gente imagina da Covid, a gente está sempre falando de transmissão pela saliva, transmissão por espirro, alguma secreção do nariz, enfim. Como é que o dentista está lidando com isso? Porque trata diretamente com a boca, né? Fala um pouquinho da gente, como é que vocês estão vencendo esse desafio? Então, para nós dentistas está sendo um grande desafio, né? Eu acho que é uma das profissões onde está tendo maior desafio aí nessa questão, né? A gente trabalha muito perto do paciente, a gente está ali em contato direto, então a gente está tendo que reformular nossa forma de atendimento, né? Antes da gente começar aqui, eu estava até conversando com o Dr. Bruno, que isso se assemelha muito a uma questão que se viveu no início dos anos 80, né? Que foi com o surgimento do HIV. Onde não se tinha ainda certeza de como a coisa funcionava, com a questão de transmissão, como era. E hoje a gente vive também uma grande incerteza, porque a gente ainda não tem certeza de tudo, né? A gente trabalha muito com suposições, para tentar se prevenir o máximo possível. Então, para a gente da odontologia, está sendo um grande desafio, né? Se a gente já usava equipamento de proteção, hoje a gente usa mais ainda, né? Até porque a gente não pode suspender os nossos atendimentos totalmente, porque existem as urgências, né? A dor não pode esperar, se o paciente está com dor, a gente vai ter que fazer esse atendimento, porque a gente não pode deixar o paciente sofrendo diante de um tempo de quarentena que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, né? Então, assim, o serviço emergencial, ele não pode parar. Todos os dentistas estão tentando se readequar a essa situação para que depois disso a gente possa vir mais forte, possa se prevenir da forma correta e oferecer sempre o melhor serviço para os pacientes. Muito bom, show de bola. Doutora, assim, já se observou clinicamente alguma coisa, porque se fala na respiração, se fala agora que está tendo alguma coisa na cabeça, né? Tem estudos aí que já estão falando de algum tipo de inflamação do cérebro. Se passa alguma coisa na boca da pessoa, alguma coisa assim, por exemplo, a pessoa começa a ficar com afta, e já está falando, eu estou com afta porque está tendo Covid, e Covid tem esse sintoma de afta. Então, tem um pouquinho, alguma coisa aí que a gente já possa falar de sintoma na boca, tem alguma coisa assim nesse sentido?
Então, em relação a sintoma bucal, diretamente a gente ainda não tem. Mas tem alguns sintomas bucais que podem estar associados a um paciente com Covid. O paciente já com o diagnóstico fechado, a gente sabe que esse paciente que vai estar contaminado, ele vai estar com imunidade muito baixa. E é comum alguns pacientes com baixa imunidade, não só pelo Covid, mas por outras doenças, desenvolverem aftas, né? A queda de imunidade, ela propõe o surgimento de aftas, principalmente para aquelas pessoas que já têm a tendência de ter o surgimento. E outra coisa também que a gente tem que ter muito cuidado é porque às vezes o paciente está com o dente infeccionado, com alguma coisinha ali, e aquele dentinho, aquela bactéria que está lá no dente, ela pode migrar e ir até o pulmão e causar uma pneumonia. E a gente sabe que um dos grandes problemas do Covid são os problemas respiratórios. Então, não deixa de ser necessário que o paciente ele tenha uma boa higiene bucal, que ele não tenha foco de infecção, né? Não só em função do Covid, mas para qualquer doença. Por exemplo, pacientes cardíacos, pacientes com diabetes, eles têm sim que ter um cuidado a mais com sua higienização e não permitir que tenha focos infecciosos na boca. É isso aí, a senhora falou eu vou deixar aqui um pouquinho, certo, porque vai ser rápido. A senhora falou de aftas. Eu lembro que o meu filho mais velho teve um negócio chamado estomatite. Exato. Eu não desejo estomatite para ninguém, principalmente para uma criança. Bem complicado. E é muito comum em quedas de imunidades, né? O paciente tem aquela queda de imunidade, então a nossa boca ela é cheia de bactérias, né? Porque as bactérias são necessárias para a nossa flora bucal. E às vezes quando tem uma queda de imunidade, a gente vai ter uma descompensação dessas bactériazinhas, né? As bactérias boas tem uma queda e as bactérias que não são tão boas vão subir. Então, esse desconforme dessas bactérias é quando vão surgir essas doenças oportunistas, que são as doenças fúngicas, as doenças herpéticas, né? Por exemplo, é muito comum um paciente com queda de imunidade ter o quê? O herpes, né? O herpes labial, que são aquelas bolinhas que surgem na boca. Muito comum com queda de imunidade. E a estomatite herpética, né, que é aquele monte de feridinha na boca, que é bem desagradável, né? Ela pode migrar até a orofaringe, a garganta, e é muito desconfortante e muito comum surgir em crianças durante uma faixa etária. O que é que a gente tem mais aí, Bruno? Vamos lá, vamos procurar aqui, tem muita coisa pra gente conversar. Vamos lá. A senhora falou das bactérias da boca, né? E a gente remete muito ao cuidado da escovação, mas também tem aquela coisa do enxágue bucal. Né? Então, qual é o enxaguante mais adequado? Né? O que fala um pouco sobre isso, com álcool, sem álcool? Será que o enxaguante com álcool é tão ruim assim? Será que ele tem algum benefício? Qual é o mais adequado? Enfim, doutora. Vamos lá. Quando a gente parte para produtos, né, de higiene bucal, não só de higiene bucal, mas de tudo, hoje a gente tem um arsenal enorme de produtos, né? E a gente também tem uma coisa muito associada hoje, que são as propagandas. Então, quando a gente acreditar numa propaganda ou não, porque são tantas propagandas, são tantos produtos, e quando a gente fala de enxaguante bucal, a gente tem alguns enxaguantes, né? Ah, posso usar com álcool, posso usar sem álcool, o que é melhor? Criança pode usar? Não pode? Então, vamos tentar traçar uma meta aqui. Não vamos ser tão severos, mas também não vamos liberar tudo. Né? O enxaguante bucal, ele é um complemento da higienização bucal. Então, você usa enxaguante, não precisa escovar? Precisa. Se a gente só escovar o dente, essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. O enxaguante bucal, ele funciona como um complemento. Aí você me pergunta, doutor, e com álcool ou sem álcool? Então, o enxaguante bucal com álcool, ele é mais agradável no uso. Porque é o álcool que causa aquela sensação de refrescância, né, na boca. O álcool é que dá aquela sensação agradável. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o uso excessivo do enxaguante bucal, com álcool principalmente, ele pode destruir a flora bacteriana, que é importante pra gente. Ele pode causar queimaduras na mucosa, né, da boca, e isso pode ser desagradável. Então, toda vez que eu escovar o dente, eu preciso usar enxaguante bucal? Não necessariamente. Né? A gente pode estipular um horário do dia que faça uso do enxaguante bucal. Uma vez ao dia já é o suficiente. E a questão, crianças podem usar?
Então, não é necessário também. Se a criança ela tem uma boa higiene bucal, não tem cárie nos dentinhos, né, que a gente costuma dizer, não tem atividade de cárie, o que é o mais importante é a escova e o fio dental. O enxaguante bucal, ele é apenas um complemento. Existe o enxaguante bucal para criança, que às vezes os pais usam e a criancinha quer usar também. Então compra o da criança, mas o da criança sem álcool. Por quê? Porque a mucosa bucal da criança é mais sensível. Por isso que existem os enxaguantes bucais específicos para as crianças. Mas pode usar? Pode. Agora tem um detalhezinho. Tem um enxaguante bucal que ele possui uma substância chamada clorexidina, que a gente só prescreve para os pacientes usarem em pós-cirúrgicos, em algum tipo de inflamações bucais. Ele vende normalmente nas farmácias, mas ele não pode ser usado de forma aleatória. Então tem que ter muito cuidado nisso daí. Nem todo enxaguante bucal que está ali na prateleira a gente pode comprar e fazer o uso deliberadamente. Tudo deve ser com orientação profissional, tá certo? É isso aí, pessoal. Procure o seu dentista, se informe direitinho, porque é importante, tá certo? Não é porque o balconista lá disse que usasse, que ele é melhor, ou então você ouviu falar porque uma amiga sua fez uma cirurgia na boca e precisou usar esse tipo de enxaguante e aí e vou ficar usando. Pois é, pessoal. E aí, atenção, hein? Bom, pessoal, nós temos aqui uma pessoa bacana, tirando muita dúvida, mas vocês ainda não estão enviando as dúvidas pra gente. Então, mandem suas dúvidas pra gente ir interagindo melhor com esse bate-papo, tá bom? Aproveito para pedir, pessoal, compartilhem, marquem o coraçãozinho. Não estou vendo ninguém marcando o coraçãozinho aí, não vi nenhum coraçãozinho subir. Então vamos marcar aí esse coraçãozinho. Vamos correr com esse coraçãozinho, pessoal. Lembrando que na próxima segunda nós vamos ter o sorteio do kit. E na próxima segunda nós vamos ter a professora Leila Maia falando sobre atividade física. Também vai ser uma aula bem interativa, bem bacana. Já se organizem aí, tá? Vamos lá, doutora. Nós temos aqui muitos pacientes da gente são idosos, né? E a gente sabe que uma condição natural do envelhecimento é a perda de massa óssea. E aí a gente recebeu uma pergunta assim: se pacientes mais idosos, com perda de massa óssea, ou de repente com uma condição patológica como a com a osteoporose, ele pode fazer implante dentário? Como é que funciona aí essa condição para quem já está nessa turminha aí da terceira idade? Então, vamos lá. Isso é um assunto assim, bem, digamos assim, bem atual e bem discutido, né? Porque assim, existem dois pacientes que são os extremos pra gente, que são as crianças e os idosos, né? Eles se assemelham muito em alguns fatores, né? Porque são pacientes que são mais delicados no tratar. Então, o paciente idoso, doutor, sou idoso, quero fazer um implante, perdi, ótimo, vamos fazer sua reabilitação bucal. Mas vamos ver tudo que esse paciente tem, né? A gente sabe que com a idade, algumas coisas vão vindo junto, né? Algumas doenças. Então, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, sou um paciente saudável e quero fazer um implante. Ótimo, a gente vai fazer todos os exames necessários, né, que principalmente são os exames radiográficos, né, as tomografias, e a gente vai ver se o paciente ele vai ter o quê? Suporte ósseo para suportar aquele implante. Mas só a osteoporose em si, os estudos mostram que não é um motivo para não se fazer um implante. Só a osteoporose não. Aí a gente vai olhar vários fatores, né, associados que o paciente tem, para ver se a junção desses fatores vai dar legal para a gente fazer o implante, né? Porque tem alguns fatores que atrapalham muito, né? O uso do fumo, o paciente diabético, ele também às vezes tem uma questão na cicatrização, mas não necessariamente na ossificação, né? Na parte óssea, mas não é contraindicação fazer implante em paciente que tem osteoporose. A gente vai ter que avaliar outros fatores além desse, mas se for só osteoporose, eu tenho osteoporose, não vou nem procurar um dentista para fazer implante. Procure um profissional qualificado e ele vai fazer toda uma investigação para poder dar um posicionamento concreto para o paciente,
Mas só porque tem osteoporose, isso não é motivo para a gente não pensar em uma reabilitação com implante, viu? Olha aí, pessoal, muito bem. Sempre é hora de manter o sorriso bonito, tá certo? Olha aí, vamos prestar atenção. Doutora, a gente da fisioterapia tem uma arma que é como se fosse o primeiro tiro da gente. É uma coisa que a gente usa assim, com muita frequência e praticamente todos os pacientes se dão muito bem, que é o gelo. Né? O gelo tem indicação como anti-inflamatório, o gelo tem indicação de repente para um pré-cinético, antes de você começar alguma atividade, ele tem indicação para você depois de fazer algum exercício prevenir alguma coisa, mas infelizmente tem pessoas que não se dão bem com o gelo quando vão beber, né? Ou sorvete, ou um suco muito gelado, ou mesmo aquele gelinho que fica lá no copo, a pessoa quer ficar mastigando, né? Fala um pouquinho dessa hipersensibilidade, isso acontece, é natural, todo mundo tem isso, ou todo mundo vai ter um dia, enfim. O que é que a gente pode falar disso? Que o gelo é tão bacana pra gente, mas aí acaba sendo... Isso, Bruno, é uma reclamação constante que a gente tem no consultório, né? O paciente chega falando, eu não posso beber água gelada, meus dentes doem todos, né? O gelo é a principal reclamação. Então, a questão da sensibilidade, o que é a sensibilidade? O que causa a sensibilidade, né? O nosso dentinho, ele é formado por uma camada superficial que a gente chama de esmalte. Do mesmo jeito que tem um esmalte da unha, que é algo brilhante, né, que a gente passa no dedo, nós mulheres reconhecemos isso muito bem. Existe também o esmalte do dente, que é a nossa camada superficial do dente. E às vezes, essa camada, não é que ela não esteja fazendo a função dela, mas ela está um pouco mais permeável. E aí a camada inferior, esmalte, né, que é a dentina, é por ali que vai ter uns canalículos onde passam os impulsos nervosos. E aí o paciente está com uma certa fragilidade por N motivos, né? Por vários motivos podem ter essa fragilidade. Tem gente que já tem uma tendência genética a ter, às vezes depois de fazer um clareamento, né? É comum o paciente diz, a gente termina a sessão de clareamento e o paciente diz, doutora, meu dente está dando choque. Normal, já começou aí o processo de sensibilidade, né? Então, assim, paciente que tem muito hábito de, às vezes, ranger os dentes dormindo, que nem percebe, né? Ou de apertar, isso já causa um desgaste maior do nosso esmalte, dessa camada de proteção. Às vezes, o hábito de consumir muito alimento ácido, né? É comum, às vezes, a gente come algo bem ácido, né? E depois fica com aquela sensibilidade no dente, uma sensibilidade temporária. Mas existem muitas maneiras da gente reverter essa sensibilidade. Hoje em dia a gente tem muitos tipos de cremes dentais, né, que ajudam nessa proteção. Eles criam uma barreira, né? Existem vários cremes de várias marcas, né? A gente tem os Sensodynes da vida, a gente tem o Colgate Pro Alívio. Então, assim, as marcas estão investindo nisso, porque cada dia mais as pessoas têm sensibilidade. Principalmente com esses tratamentos estéticos, né? Porque hoje, cada dia mais, as pessoas querem manter o sorriso branquinho, né? E o clareamento é algo que a gente faz com bem mais frequência. E geralmente o clareamento traz associada essa sensibilidade, mas temporária, viu? E ela é totalmente tratada. Só procurar o seu dentista que ele vai lhe orientar. E a senhora falando sobre as camadas do dente, né? E eu me lembrei, assim, tem coisas que às vezes a gente escuta e o dentista fala pra gente, a gente fica com vergonha de perguntar, né? Fica assim, não nada é isso que ele falou, e não quis perguntar porque, né? Acaba matuto, no interior, não quis falar. Mas enfim, por exemplo, coisas como tártaro, o que é tártaro, né? Alguma coisa sobre o dente da gente tá com... Enfim, fugiu a palavra, mas eu tenho certeza que tem um monte de coisa que a gente pode falar. E começando... O que é nada desse tártaro, né? Eu sei que tem muito idoso que tem tártaro, né? Que acaba se relaxando um pouquinho na escovação, acaba relaxando um pouquinho na ida do dentista, né? Vamos falar um pouquinho desses cuidados mais profundos, digamos assim. Então, às vezes, assim, na nossa cultura, às vezes falta esse hábito de, eu tenho que ir ao meu dentista 6 vezes, ou de 6 em 6 meses, né? Mas, às vezes, isso não é algo tão comum pra gente. Né? Muitos pacientes só chegam pra gente o quê? Quando o dente está incomodando. Ou quando tem alguma coisa estética que não está legal. E a limpeza de tártaros, né? Que é uma nomenclatura mais antiga, né? Que são as placas que vão criando.
principalmente nessa região inferior, né? As pessoas dizem, tá criando umas coisinhas amarelas aqui no meu dente. Exato, mas eu escovo bem, eu uso fio dental. Mas veja bem, aqui nessa região abaixo da língua, que a gente chama de sublingual, tem muitas glândulas salivares. A gente, na verdade, tem glândula salivar por toda a boca. E na composição da saliva, tem algumas substâncias, não que elas formem, mas que elas contribuem na formação dessa placa. Né? Tem pessoas que formam com mais facilidade. A gente tem paciente que com 3 em 3 meses tem que estar no consultório. Aí diz, mas por que isso acontece comigo? Pode ser uma variação da composição salivar. Mas se você mantém uma boa higienização, o uso do fio dental, pelo menos uma vez ao dia, já nos ajuda muito. Isso vai diminuir bastante essa formação dessa placa, desse tártaro, né? Como as pessoas conhecem. E às vezes as pessoas têm umas receitas, né, caseiras. Não, eu vou usar tal coisa porque dizem que melhora. Vou usar bicarbonato. Agora inventaram até um carvão, né, que clareia dentro, mas que as pesquisas mostram que esse carvão ativado, ele não tem função e a gente tem que ter muito cuidado porque a gente ainda não sabe se isso pode causar algum dano no paciente. Então, não há necessidade de estar usando bicarbonato. Existem pastas específicas para quem tem facilidade na formação desse tártaro, né? Então, assim, não vamos fazer nada aleatório. Vamos conversar com um profissional. E aí, cada pessoa é um sistema diferente. Então, cada pessoa vai ter a indicação correta. Não é porque Bruno usa que eu vou ter que usar, né? Cada um tem sua indicação específica. E, às vezes, o idoso, o que é que acontece? Existe uma redução do fluxo de saliva com o passar da idade. Então, às vezes isso facilita a formação da placa dos tártaros, tá bom? É muito comum isso que acontece nos pacientes especiais, né? Tem alguns pacientes que eu tenho que tem Alzheimer, tem Parkinson, tem paralisia cerebral, e eles têm, às vezes, por uso de alguma medicação que reduz o fluxo da saliva, eles têm maior facilidade de formar o tártaro, né, as placas, de ter inflamações da gengiva, principalmente aqueles pacientes que tomam anticonvulsivante, né? Então, por isso que a gente deve procurar uma orientação profissional. E aí você pode dizer, doutora, mas nesse momento os idosos, grupos de risco, não devem estar saindo de casa. Exato, mas se for um momento de urgência, a gente também dentista, por exemplo, eu trabalho com home care. Paciente, inclusive estou fazendo muito atendimento agora, nesse período de Covid, né? Porque, para evitar que o paciente saia de casa, eu vou até a casa dele, toda parametrada, chego com minha malinha e olho o que é que está causando incômodo ao paciente. Se possível, a gente já resolve em casa. Se não, aí sim, a gente vai pensar em todo um esquema, né, lógico, para levar o paciente ao consultório com o menor risco possível de contatos e que a gente possa aliviar, que a gente não pode deixar o paciente com dor e com incômodo, né? Porque o próprio incômodo já vai causar o quê? Uma queda na imunidade desse paciente, né? Então a gente tem que tentar sempre trabalhar com o quê? Qualidade de vida dos nossos pacientes. A gente tem que ter qualidade de vida, né? Não adianta a gente ter tudo na vida e não ter o mais importante, que é a nossa qualidade de vida. Não, Bruno? E também com a questão física, né? Sim, pacientes que fazem acompanhamento aqui não podem parar da noite para o dia, porque a dor existe, né? Alguns já têm algumas limitações, né, de mobilidade, às vezes, que precisam ser tratadas e que não pode ser interrompido por um tempo tão prolongado. Então, tudo tem que ser arquitetado para a gente não deixar cair nessa qualidade de vida, já que a gente está passando por um momento de tantas novidades, né? E tanta ansiedade. É isso mesmo. A gente tem uma tendência pela escola médica, medicina, de saúde, que a gente aprendeu, de ver as coisas muito sistemáticas, né? A gente, por exemplo, é muito comum isso na ortopedia. Você tem um ortopedista de ombro, ortopedista de joelho, ortopedista de mão, ortopedista de coluna, enfim. Mas que a gente tem todo um sistema, né? O corpo da gente ele tem que ser visto de maneira holística, né? E esse cuidado que a senhora está tendo com os seus clientes é muito bacana exatamente por conta disso, porque a gente vê e tem esse cuidado de maneira global com o paciente, né? Doutora, chegou uma pergunta aqui de Marília. Ela perguntou por que quando ela, na verdade não é quando ela, né? Ela diz aqui, porque algumas vezes ocorre sangramento quando usamos o fio dental. Né?
além da pessoa ter excesso de força e machucar, né? Marília, né? Marília. Marília, são vários fatores que isso pode causar. Às vezes, quando a gente não tem o hábito de usar o fio dental diariamente, né? E passa às vezes um dia sem passar, quando você vai passar o fio dental, traumatiza um pouco. Por quê? Porque aquela gengivinha ali onde você não tinha passado o fio dental ontem, ela ficou com micropartículas de sujeira que promovem a inflamaçãozinha local. Ou outro fator também que pode estar causando. Eu tenho 2 dentezinhos próximos, né? Que tem restaurações, né? As antigas obturações. E o ponto de contato, o encontro não tá legal. Então, quando você come alguma coisa assim mais dura, uma carne, um frango, né? Ele passa e fica preso ali e fica traumatizando sua gengiva. E aquilo inflama a gengiva, né? Então, assim, alguns motivos podem causar isso. Algumas alterações hormonais, principalmente em mulheres grávidas, quando aumenta alguns índices de hormônio também, começa a ter alguns sangramentos gengivares. Então, assim, se você está tendo esse sangramento, pode ser só pela força, pela falta do hábito, mas é bom consultar um dentista. Será que não precisa fazer uma limpezinha aí? Pode ser um tártarozinho, uma placa também que está inflamando sua gengiva. Então, assim, geralmente são fatores pequenos que só precisam de um encaixe para que acabe esse sintoma, tá bom? O que a gente tem mais aí, Bruno? Ela comentou aqui que teve na gravidez. Na gravidez, tá vendo? Olha aí. Alguns hormônios, principalmente a progesterona, quando ela está aumentada, ela causa essa inflamaçãozinha periférica na região de gengiva. Muito bem. Doutora, eu vou... Agora uma curiosidade minha também, não necessariamente em relação a um problema específico, mas de uma maneira geral, você pode ficar à vontade, né? A gente sempre fala muito da dentista quando a gente está falando de cárie, de tártaro, de problemas do mau cuidado com a boca. Mas existem situações de trauma, né, com os acidentes que acontecem. Eu lembro que eu peguei um paciente uma vez que ele tinha sofrido um acidente de moto e ele bateu com a lateral direita dele na moto, no caso no ônibus, né? Então o rapaz ficou com o lado direito dele bem machucado, o braço, a perna, enfim, foi bem quebrado. E uma das coisas que a gente falou com ele foi assim: o que é que mais lhe faz falta? O que é que você quer voltar a fazer que você não está fazendo mais hoje? Ele falou: jogar bola. Então, assim, todo o treinamento que eu fiz para a reabilitação dele foi voltado ele para ver se ele fazia bola, jogava bola. E uma das coisas mais gratificantes que a gente teve foi um dia que ele conseguiu ficar fazendo embaixadinha com a perna que tinha machucado, né? E aí eu trago para a senhora assim, uma curiosidade assim, de casos, né? Que a senhora fala um pouco de casos que a gente olha assim: meu Deus do céu, a pessoa sofreu um acidente, então a boca está muito machucada, ou tem alguma situação que você diz assim, não vai dar certo. E aí, com a abordagem correta, com o tratamento eficaz, essa pessoa voltou. Tem algum caso assim que a senhora queira compartilhar com a gente? Então, tenho muitos. Olha que maravilha. Eu trabalho com odontopediatria, né? E é muito comum as crianças, ainda bem que existe a dentição decida, a dentição de leite, né? Porque criança gosta de correr, a criança ainda não tem aquele equilíbrio motor que o adulto tem, né? Ela está desenvolvendo aquele equilíbrio, então a gente sabe que as quedas são comuns, né? Corre bastante. Então o que é que acontece? Às vezes a criança cai e o que é que bate primeiro? Dentinho da frente, né? Então, aí chega lá no hospital, liga pra mim: doutora, a criança caiu, né? E a gente vai tentar reabilitar. O dentinho às vezes tá só traumatizado, que a gente chama luxado, né? Um pouco molinho. A gente prende aquele dentinho, radiografa e vai acompanhando. É muito comum, às vezes a gente vê crianças pequenininhas, né? O dentinho tá cinza. Aquilo foi uma pancadinha que a criança teve no dente e fez uma hemorragiazinha dentro. Do mesmo jeito que a gente tem um hematoma na pele, faz um hematoma dentro do dente, porque lá dentro tem um vasinho, né? Onde passa sangue. Só que aqui na pele tem como ir sumindo, né? Reabsorvendo, e no dentinho não tem, né? É uma região fechada. Por isso que ele fica ali meio escurecido. Mas isso a gente pode acompanhar normalmente. Eu digo a vocês que eu tenho, acho que 30% dos meus pacientes no consultório têm história de trauma dentário. Outro trauma também muito comum são os pacientes de unidade de terapia intensiva, né?
eles desenvolvem às vezes alguns traumas, como mordida na bochecha, mordida do lábio, porque estão com algum distúrbio neurológico decorrente da doença que levaram eles lá a ser internados, e eles começam a desenvolver os movimentos involuntários e fazem ferimentos, úlceras, né? E a gente acompanha também isso. Vai lá na unidade de terapia intensiva e faz o acompanhamento daqueles pacientes lá. Ou então alguns pacientes especiais, né? Que também às vezes desenvolvem, né? Principalmente os com paralisia cerebral. Aí você pode dizer, doutor, e para fazer o tratamento desses pacientes? Existem vários recursos hoje em dia, né? Hoje em dia, os processos de sedação, a gente também faz um tratamento, eu e o doutor Antônio Carlos, anestesista, onde a gente prepara esses pacientes, leva para o centro cirúrgico e faz o tratamento deles lá, de forma controlada, de forma mais tranquila. Então, assim, hoje em dia a odontologia ela é muito ampla e a gente tem vários recursos de trabalho para acompanhar esses pacientes. Né? Hoje em dia ninguém fica com dor de dente ou sem solução para o caso deles, né? Cada caso é um caso e a gente vai adequando. Não é porque Bruno colocou lente de contato nos dentes que eu vou ter que colocar, só por estética, né? Tudo tem que ser muito bem planejado e adequado para cada cidadão. Não é generalizado os tratamentos. Não são generalizados. A lente de contato, eu lembrei aqui de Gustavo Lima na live, né? Que ele foi abrir um negócio com a boca e minha lente de contato, meu dentista vai me matar. Doutora, falar um pouquinho de escovação. A gente precisa, assim, de uma maneira, vou fazer umas 2 ou 3 perguntas juntas e aí depois você vai desenvolvendo. Primeiro, pasta de dente, é tudo igual, né? Tanto faz eu comprar dessa mais baratinha, quando eu comprar dessa mais... Tem pasta de 1 e alguma coisa, R$2, tem pasta de 7, 8 reais, né? E escovar o dente, eu preciso escovar o dente todo dia, né? Ou pelo menos assim, realmente tenho que escovar 3 vezes por dia, ou tem horas, assim, tem momentos que é mais eficaz a gente escovar o dente, né? E fio dental também, passa o fio dental antes ou depois de escovar os dentes, né? A gente fica nessa dúvida, né? Então, falar um pouquinho sobre a escovação de maneira geral. A questão da escovação, né? O ideal é que a gente escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, né? E se não quer escovar 3 vezes, mas pelo menos após as refeições mais importantes, né? Como por exemplo o almoço e antes de dormir. Antes de dormir é uma das escovações mais importantes. Por quê? Porque quando a gente dorme, o metabolismo da gente, né, do organismo, ele vai entrar numa pausa. Vai diminuir, né? Porque a gente está ali no repouso. E o que é que acontece? A tendência é que a gente diminua também o fluxo salivar. Se a gente deixou alguma sujeira ali na boca antes de dormir, o que é que acontece? Aquela sujeirinha vai ter menos saliva, a saliva é quem faz a limpeza natural da cavidade bucal e as bactérias vão fazer a festa ali e vai iniciar a formação de cárie. Por isso que é tão importante escovar o dente antes de dormir. Se disser assim, eu só quero escovar o dente 1 vez ao dia, escove antes de dormir. Mas que não é indicado, viu, minha gente? No mínimo 3 vezes ao dia. Fio dental, posso usar antes, eu devo usar antes ou depois? Tanto faz. Isso aí é a critério do paciente. Tem paciente que prefere usar antes, tem paciente que prefere usar depois. Eu particularmente gosto de usar antes, mas tem gente que prefere usar depois. Vai fazer a mesma função. Por quê? Porque ela faz a microlimpeza, né? Entre as regiões encostadinhas dos dentes, as regiões que a gente chama de proximais, que é ali onde um dente fica encostado no outro. Então é super importante fazer o uso do fio dental. Creme dental, como a gente falou logo no início da live, né? A gente tem inúmeras marcas, inúmeras cremes dentais aí que prometem deixar seu dente o mais lindo possível. E isso não existe, né? Qualquer creme dental que tenha a concentração de flúor, porque isso é tudo padronizado, né, pela Anvisa, a questão da concentração de flúor, e se ele tiver a concentração de flúor ideal, qualquer um deles vai fazer a mesma função. Existe diferença do creme dental do adulto para a criança? Existe, em relação à concentração de flúor. Antigamente, a gente preconizava que a criança só ia usar creme dental com flúor quando tivesse a partir dos 3, 4 anos, quando já soubesse cuspir. Hoje em dia, essa preconização mudou. Teve dente, vai se utilizar creme dental com flúor. Mas qual vai ser a precaução aí, Bruno?
o volume de flúor, o volume de creme dental, a gente preconiza 1 grãozinho de arroz. Porque caso a criança não tenha o hábito de cuspir ainda não tem essa função motora de cuspir, ela pode engolir, mas esse volume de flúor não vai causar dano nenhum à criança. Porque o flúor, quando consumido em níveis maiores, eles podem causar, sim, principalmente os problemas na barriguinha, né? Gastrointestinais, onde vai dar dor de barriga. Mas se você usa no volume correto, não tem problema nenhum. Aí vai dizer, doutor, e aquelas pastas que clareiam? Não existe pasta clareadora. O que clareia dentro é clareamento. A pasta clareadora, ela vai auxiliar na manutenção do clareamento. Mas não existe creme dental clareador. Por quê? O que é que faz o clareamento dental? É um ácido, que só quem pode aplicar somos nós dentistas, né? Então, como é que ia se vender uma substância que poderia causar dano? Quando a gente está fazendo clareamento, a substância não pode nem pegar na região labial, senão queima. Já imaginou se isso fosse vendido comercialmente? Isso não existe. Então, aquelas pastas clareadoras, elas ajudam a manter o clareamento, mas elas não clareiam o dente de forma alguma. Tá bom? Eu já ouvi falar, doutora, falando ainda da escovação, se você não pode escovar os dentes, mastiga um chiclete. Né? Isso realmente tem sentido, isso funciona? Como é isso? Em parte até tem sentido, né? Porque quando você mastiga o chiclete, o que é que vai acontecer? Você vai estimular as glândulas salivares, né? E vai aumentar o processo de salivação. Então, se ali na hora você não tem uma escova, vou chupar um chiclete, porque também vai melhorar o quê? A questão de sensação de limpeza, né? Porque o chiclete é saborizado, né? Então dá aquela... Mas chiclete não substitui escovação, minha gente. Isso daí são só para medidas emergenciais, né? Para melhorar aquela sensação, não ficar com aquela boca assim, meio sujinha da comida. Mas é só para a questão mesmo de melhorar a sensação de limpeza. Por quê? Porque aumenta a produção de saliva. Eu ouvi falar uma vez que você não deve escovar os dentes depois que você come imediatamente. Você tem que esperar ali uma meia horinha, alguma coisa, para depois escovar os dentes. Isso existe? Eu achei essa coisa tão perdida. Isso daí é mito. É mito, né? É mito. Não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso, não. Às vezes é hábito mesmo, né? Tem gente que assim que termina de comer, já tem a necessidade, dentista é tudo assim, né? Termina de comer, já tem a necessidade logo de fazer a escovação. Mas às vezes tem gente que prefere, não, eu prefiro tomei um suco, uma coisa e tal, quero esperar aqui mais um pouquinho. Mas é sempre indicado que após as refeições a gente faça a higienização. E assim, a senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas eu lembro que eu tenho um primo meu que ele pegava o bicarbonato, ele tinha um potinho com bicarbonato de sódio, aí ele escovava os dentes, ele passava a pasta e ele melava lá para escovar os dentes com bicarbonato, porque ele disse que não... Existem alguns produtos, tem uma perguntinha ali que eu não passo aí, eu não... vamos lá, rachar ela. Que... Deixa eu ver assim, aqui essa pergunta da Ana Luísa. Meu filho tem 6 anos, autista, e insiste em ingerir creme dental para a idade dele. Faço uso uma vez por dia de creme dental de adulto e percebo que ele não ingere. Posso usar creme dental adulto nele? Né? Deve ser por conta do saborzinho da pasta, né? Exato. Pronto. Um ponto assim, muito importante que você tocou aí, Ana. Porque as crianças, às vezes, né, no caso seu filho é autista, e eles têm muita questão com sabor e com textura das coisas, né, dos alimentos. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito. E a questão do creme dental. Se ele come o creme dental infantil, você pode usar uma tática. Essa daí que você está usando, né, que é com o uso do creme dental adulto, pode usar com ele. Agora coloque numa quantidade sempre pequena, tá bom? O adulto é bom porque ele não engole, né? E o infantil, se ele tem essa necessidade de engolir, o que é que você faz? Você pode comprar o sem flúor. Porque se você ter sempre os dois, entendeu? Você pode escovar de vez em quando sem flúor e faz essa reforçada com flúor, com a escovação ou com a pasta de adulto. Viu, Ana? E outra coisa que eu ia falar também, um detalhe, é a questão de crianças pequenas que às vezes vão para a escolinha, fica na creche.
creme dental da creche, mande sempre o sem flúor. Por quê? Porque lá, geralmente, as professoras têm muitas crianças para dar conta e às vezes a gente não consegue regular o volume de creme dental. E a gente não sabe se elas engolem, se elas cospem, né? Então, assim, a criancinha vai para a creche, seu bebê pequeno, manda o creme dental sem flúor e em casa você faz uso do creme dental com flúor, porque aí você vai ter como regular. Mas a questão do seu filho de 6 anos estar usando creme dental de adulto, se ele tem uma boa aceitação desse creme dental e ele não engole, então pode fazer uso. É só controlar a questão do volume de creme dental que você coloca na pasta, viu? Belezinha. Tem uma coisa, inclusive, sobre criança, né? Eu vi uma dentista falando na TV até sobre quando for para uma festinha de aniversário, quando chegar em casa ou no outro dia, mas assim, dá a lancheirinha para ele comer toda de uma vez, né? Porque ele come logo de uma vez, aí já escova os dentes, já não tem problema de ter aquele docinho em casa recorrente, né? Eu achei isso bem interessante. Eu tô sempre fazendo isso. Mas se ele comer a lancheira toda de uma vez, não pode dar outras coisas como dor de barriga. Pode dar dor de barriga, né? Mas menina é bicho danado. Mas meu sobrinho, quando era pequeno, eu fazia isso. Ele chegava, eu tirava todos os chicletes. Ele veio conhecer chiclete, eu acho que com 5 anos de idade. Eu fiscalizava tudo. Então eu confiscava a lancheira onde já dava uma fiscalizada do que não era necessário ele consumir para não se adaptar logo, porque doce é bom, né? Ele não vai mentir que doce é super agradável. Então eu já confiscava algumas coisas para que ele não tivesse já o sabor daquilo. Resultado, até hoje ele não gosta de chocolate. Foi bom, né? Foi bom. Pessoal, tem uma convidada, hoje ela está só fazendo uma participação especial, mas tem uma convidada aqui muito bacana, ela vai ficar um pouquinho aqui para conversar com vocês, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, doutora? E aí, estamos aqui, né? Como é que tá o pessoal? Como é que tá o tempo aqui, hein, Bruno? Teve algumas 10, 15 minutinhos. Tá. Teve algumas dúvidas aqui, né? Algumas perguntas a gente já esclareceu. Certo. E tá sendo bem legal aqui estar conversando com eles, com vocês aqui. Já perguntaram a questão do que é que faz para clarear o dente? Já eu falei dos clareamentos, né? Eu falei que não existe cremes dentais que clareiam. Clareamento só é feito realmente pelo dentista, né? Orientado por um profissional. Não inventem de fazer a moda aí do carvão ativado, o pessoal comprando carvão ativado para passar no dente dizendo que clareia. Não é verdade. Tem uma pergunta que chegou, que assim, a pessoa disse assim, mascar cravo ajuda na melhora do malar? Então, a questão do cravo e do gengibre é muito comum as pessoas usarem, mas é mais porque elas causam um sabor agradável. O cravo, ele tem muitas funções medicinais, né? Existem algumas culturas, como a chinesa, algumas culturas orientais, né? Eles usam muito a questão do cravo, do gengibre, da canela. Eles têm realmente algumas substâncias. Assim, é tanto que a base dos nossos produtos odontológicos, aquele aroma que o pessoal diz, cheiro de consultório de dentista, são por causa do aromatizante da base de cravo. Então existe realmente uma substância, né, anti-inflamatória do cravo. Mas não assim, eu vou mascar cravo e vai ser a solução de tudo. Não, ele é até bom o cravo, né? Ele tem função digestiva, tem várias funções do cravo. Mas assim, ele não é solução. Ele é só um participante, né? Um figurante na nossa saúde bucal. Mas só ele não vai resolver, não. São perguntas dos meus clientes, dos meus idosos. Eu estou perguntando aqui, ele está respondendo, né? Outra coisa assim que me perguntaram foi com relação com relação à hipersensibilidade. Não sei se você já falou alguma coisa. Eu falei da questão da sensibilidade, o que é que pode trazer essa sensibilidade e algumas medidas que a gente pode tomar para diminuir. Exatamente. Por exemplo, eu tinha uma hipersensibilidade, mas com aquela pastinha melhorou consideravelmente. Hoje em dia a gente tem a Colgate Pro Alívio. Eu estava até falando, a indústria farmacêutica de cremes dentais, eles têm investido muito nessa questão, que é cada dia mais comum o índice de sensibilidades em função das questões estéticas, né? Os tratamentos estéticos, às vezes os clareamentos, eles trazem essa sensibilidade. A questão também, que eu nem comentei, os refluxos gástricos, né? Eles trazem, deixam sua saúde um pouco mais ácida e isso causa um pouco de sensibilidade. E é cada vez mais comum hoje em dia as gastrites por estresse, né? A gente vive numa rotina muito puxada
E principalmente nessa época de pandemia, né? Todos nós estamos vivendo uma ansiedade por não saber o que está por vir, mas que vai dar tudo certo. Em breve a gente vai estar na nossa rotina normal com muitas adequações, mas estaremos de novo. Você quer fazer alguma colocação a mais? Tem alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não sei. Não chegou aqui, mas não. Essa lei é lá dos Estados Unidos. Ok. Hoje nós estamos do Seridó aos Estados Unidos. Pois é, e eu representando direto de Caicó para o mundo. Né? Mais uma Seridorense aí. Então a gente já está finalizando aqui. Quer deixar algumas considerações, doutora, alguma coisa? Só assim, algumas recomendações. Algumas recomendações, né? Vamos manter a nossa higiene bucal em dia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Como eu falei anteriormente, a saúde, o corpo, ele funciona por completo. Né? Você não pode cuidar de uma parte e deixar a outra sem cuidar. Então, vamos cuidar de tudo, né? Da mente, da boca, do corpo por completo, né? Já nada de dores, né? Qualquer dor no corpo, procura a escola de postura. Assim como eles, a gente também, dentista, a gente está adequando o nosso serviço para esse momento de pandemia, para que ninguém fique sem ser assessorado. Né? A gente está fazendo de todos os tipos, os atendimentos de home care, os atendimentos por telefone para orientação. Aqui também na escola de postura eles estão desenvolvendo outros tipos de serviço para estar sempre perto dos pacientes. Ok, menina, chegou uma pergunta, a gente tem tempo, ainda vai responder. Falando sobre o bruxismo, falou sobre o bruxismo? Não falei. Tem gente que tem muito bruxismo e acorda até com dor na cervical, no pescoço. Exato, é verdade, porque está tudo integrado, né? É muito comum a dor nessa região aqui cervical, né? A dor nessa região aqui lateral, a dor de cabeça nessa região e também na região aqui posterior de cabeça. Por quê? Porque você comprime, né? Você aperta os dentes, a articulação ela tá aqui. E a base da inervação, ó, ela migra toda para cá. Então o reflexo muscular é muito grande. Doutora, como é que eu vou tratar isso? Você vai para um profissional, para um dentista, né, que faça esse tipo de atendimento. Ele vai descobrir o tipo do seu bruxismo, né, que hora você faz mais e qual vai ser o melhor tratamento. Geralmente é o uso de placas, né, umas placas que a gente encaixa no dente para dormir. Eu particularmente uso, porque eu faço muito bruxismo. E depois que eu comecei a usar, realmente diminuíram muito minhas dores de cabeça. A região cervical não, eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa por causa da profissão, né, que sobrecarrega um pouco. Mas às vezes esse tratamento do bruxismo, além da placa, tem que fazer um tempo de tratamento com medicação. Às vezes anti-inflamatório, às vezes relaxante muscular, para adequar sua musculatura, né, para que ela volte ao tônus normal e você pare de ter essas dores, principalmente na região cervical, incomoda bastante, e nessa região aqui, ó, que a gente chama de temporal. Ainda tem outra pergunta, é a seguinte aqui: o pessoal que faz tratamento de osteoporose tem um efeito colateral da medicação que é justamente quem faz uso do cálcio, que é justamente que faz a necrose da mandíbula. Entendeu? Exato. E aí, assim, como é que você fala um pouco aí pra tirar? Eu até falei disso no início, né? Que só a osteoporose em si, dependendo do grau, não é um impedimento para o uso para alguns tratamentos como o implante, né? A gente tem que... É uma lista de fatores, digamos assim. Não, mas eu tenho osteoporose, faço uso de medicação, mas não tenho diabetes, hipertensão. Aí a gente vai fazer todo o histórico, mas só a osteoporose em si não é uma contraindicação, como mostram os estudos. A gente tem que ver se existem alguns outros fatores associados. Por isso a necessidade do uso de tomografia, né? Para ver a questão de consistência óssea, tudo isso. Mas é isso, a pergunta é assim, é um efeito colateral do remédio que causa necrose. Nesse caso, pode ou não fazer o tratamento? Se já tiver sinais de necrose a nível de mandíbula, como é mais comum, por que em mandíbula? Porque a irrigação sanguínea da mandíbula é menor que da maxila, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. É muito comum também o uso da necrose em pacientes que fazem radioterapia, né? Porque tem a diminuição
realmente do fluxo sanguíneo, principalmente a radioterapia a nível de cabeça e pescoço, alguns tipos de câncer ósseo, né? Que eles fazem uso de algumas substâncias que aí sim, eu tenho pacientes que é uma dificuldade para a gente fazer às vezes uma extração, tem que fazer todo um controle com tomografia antes e depois para suspender medicações para que não cause a necrose induzida por um processo cirúrgico odontológico. Então assim, mas cada caso é um caso, a gente tem que avaliar detalhadamente se a dose da medicação, às vezes se você toma uma subdose, uma dose menor, vai diminuir o risco de necrose, né? Então tudo isso assim, é o que eu estava falando aqui com o Bruno. Cada caso é um caso. Não é porque A faz um tratamento que o de B vai ser igual. A gente tem que ver direitinho cada parâmetro de cada paciente. Tem outra aqui que ainda temos um minuto, eu vou ser bem rapidinho agora. É o seguinte, eu assim, na live, estão assistindo muita live e tomando muito vinho. Aí toda noite toma vinho. Às vezes não dá tempo de fazer, porque dorme e higiene. E aí, como é que acontece? Tome pelo menos água depois do vinho, né? Sempre bom água com vinho para tirar o excesso, né, de pigmentação do vinho e o excesso também do álcool, né? Porque a gente sabe que o álcool é um sensibilizante da mucosa. É outra coisa também que pode causar sensibilidade, o excesso do uso de álcool, né? Então assim, toma pelo menos, bochecha pelo menos uma água antes de dormir, mesmo que não faça escavação. Qual a idade ideal para a criança fazer a primeira visita da festa? Dá tempo ainda, vai. A pergunta é assim, qual a idade ideal da criança ter que ir ao dentista? Pelo menos a partir dos 6 meses, né? Ou quando tiver já um dentinho na boca. Se bem que às vezes as mães com 2, 3 meses, né, já levam a criança. Hoje em dia a criança ela tem um contato antecipado com o dentista, que tem a questão do teste da linguinha, né? Que tanto o fono pode fazer quanto o dentista. Viu? Mais alguma pergunta aí pra gente? Não, olha aí como o papo tá bom, né? Graças a Deus. Então, só tenho que agradecer, né? Agradecer a disponibilidade aqui Eu que da doutora agradeço Geni. e qualquer coisa que precisarem, alguma dúvida, é só pegar meu contato aqui com o pessoal da Escola de Postura. Eu também tenho lá meu Instagram, doutora Geni Medeiros, podem me procurar lá. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem de esclarecimento. Ótimo, a gente vai colocar o telefone dela depois aí, viu, pessoal, para vocês pegarem, né? Foi excelente, temos o nosso momento gratidão, não sei se o doutor Bruno fez no começo, né? Que o momento gratidão é justamente esse, da gente poder contribuir, né, com as pessoas. Então, o nosso momento gratidão é com você, que veio da sua casa, veio para cá, teve essa disponibilidade para conversar conosco. Foi uma live bem legal, tá todo mundo aqui curtindo, né? Vai ficar no nosso Instagram por 24 horas, né? Então a gente agradece a você, agradece a Deus por esse momento, tá certo? E vocês também pela participação. O doutor Bruno vai fazer o sorteio, né? Que a doutora aqui foi muito generosa, ainda deu sorteio para quem assistir essa live, que coisa boa, né? E o doutor Bruno vai passar aqui o último recadinho, que é como é que ele vai fazer o sorteio para a próxima live, né? E já vamos anunciar. Só um minuto. Tchau. Pessoal, as regrinhas são as mesmas do sorteio anterior. A gente vai colocar o postzinho lá, vocês curtem também a página da doutora Geni, a gente vai deixar a páginazinha dela. E vocês convidam 3 pessoas para curtir a nossa página, tá? Então o sorteio vai ser, a regrinha é essa, a gente vai descrever bem direitinho lá para vocês verem. E lembrando que segunda-feira nós temos a educadora física Leila Maia falando um pouco sobre atividade física e também vai ser uma live bem dinâmica. Então assim, já se preparem para se movimentar, tá bom? Não vai ser nada parado. E o sorteio tá, sim, o sorteio vai ficar lá, o postzinho lá na página da gente da Escola de Postura. Doutora, as suas últimas considerações, o tchauzinho. Só agradecer Fica à vontade. aqui pelo convite, né? Muito bom poder vir aqui, a gente falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? Muito bom a gente escolher a profissão e ser realizado nela. Então, só agradecimentos, né, por ter vindo aqui, estão sempre à disposição. E qualquer dúvida, aciona a gente lá, que o que a gente puder fazer, a gente está à disposição. Joia. Tchau, pessoal. Obrigada.